Já estamos de volta e agora vamos falar sobre dermatite de contato. A nossa colaboradora aqui do programa Mega Profissionais, a médica especialista na área, doutora Lorena Diniz, vai nos falar melhor sobre esse assunto, inclusive tirar as nossas dúvidas. Lembrando a vocês que estão acompanhando o programa hoje, a partir desse momento, esse quadro está sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais. Então, os internautas que tiverem acesso, a essa exibição ao vivo podem interagir conosco. É o que a nossa produção está pedindo para esclarecer para vocês e para chamar de plateia virtual, tá, gente? Esse é um novo projeto aqui do programa Mega Profissionais. Serão convidadas algumas pessoas que vão acompanhar ao vivo conosco. Geralmente são colegas jornalistas, pessoas formadoras de opinião, serão convidadas para interagir conosco. Mas o principal convidado são todos vocês, os internautas, tá? Que interagem conosco, que nos dão a audiência que tanto necessitamos aqui na televisão. Fazemos o programa para vocês. Vamos lá? Vamos conversar agora sobre dermatite de contato com a doutora Lorena Diniz. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa, doutora. É sempre um prazer conversar com a senhora. É sempre um prazer termos esclarecimentos a respeito, principalmente das alergias, né? Aliás, dermatite de contato é uma alergia, doutora? É um tipo de manifestação alérgica na pele que se dá através de uma vermelhidão, eczema, depois de um contato, como o próprio nome diz, né? Um contato com algum produto, com alguma substância. Plantas também podem dar esse processo alérgico? Plantas é uma das causas da dermatite de contato alérgica ou irritativa. Doutor, aconteceu um fato na minha infância, me desculpe remeter para esse fato, mas eu sou muito verdadeiro aqui e é bom as experiências que a gente já teve, né? Claro. Aconteceu um fato na minha infância que me preocupou muito. A minha mãe, nós morávamos em Belo Horizonte, em Minas, que eu sou mineiro, tenho um tio da cidadão goiano, né? Mas nasci em BH, e minha mãe gostava muito de trabalhar no jardim dela. Tinha um jardim enorme lá em casa, e ela gostava muito de mexer nas plantas. Em determinado momento ela pegou uma planta para cuidar, né? E a mão dela começou a queimar muito. Mas veja bem, não era a planta. Ela acredita que tenha sido uma lagarta que ela pegou e queimou muito. Aquilo foi um fato que me traumatizou, porque ela gritava de tanta dor e a mão imediatamente ficou vermelha e inchou. Isso seria uma dermatite de contato ou não? Sim, uma dermatite de contato através, né, da toxina ali daquele inseto ou da própria planta. Algumas plantas também por si só são capazes de acometer isso na pele do paciente. No caso dela, ela teve que ir para o hospital, teve que internar, teve um procedimento que eu não me recordo qual. Eu gostaria até de esclarecer a senhora hoje, atualmente, né? Qual seria o procedimento no caso? Provavelmente uma raspagem, né? Que esse inseto, essa planta, levou um eczema tão profundo que fez uma queimadura. Sim. E aí essa queimadura às vezes levantou aquela bolha, né? E algumas bolhas, alguns tipos de queimadura, eles têm indicação de raspagem, né? De retirada daquele tecido, que aquele tecido morre, né? A gente tem que remover aquele tecido para não dar uma complicação maior, que é uma infecção secundária. Então faz essa raspagem, faz um curativo, passa pomadas especiais para dar tempo daquela pele voltar a crescer, voltar a proteger aquela região. Doutor, mas imediatamente na hora que acontece tem que ser feito isso? É muito doloroso, não? Alguns procedimentos eles são feitos sob anestesia, sob sedação. Né, nesse caso de raspagem, porque realmente é muito dolorido. Nossa senhora. Isso no caso foi com ela acredita que foi um inseto. Que foi um inseto. Né? Pode ter sido de fato um inseto ou mesmo a planta. Algumas plantas são capazes de fazer isso também. Que coisa. Bom, existe vacina para isso, doutor? A pessoa tem como se precaver dessas dermatites possíveis de contato? Não, infelizmente para a dermatite de contato não tem nenhuma vacina, nenhum tipo de tratamento nesse sentido. Tratamento para as dermatites de contato, tanto alérgicas quanto irritativas, é a identificação desse alérgeno em potencial, desse agente irritante, para a retirada, porque toda vez que aquela pessoa tiver o contato com aquela substância, ela vai apresentar novamente os sintomas, novamente vai ser necessário tratamento. Então, a única forma de prevenção para a dermatite de contato é o não contato.
Que coisa, né? Agora, a dermatite de contato pode ser por animais, pode ser por plantas, né? Que a pessoa pode ter contato com aquilo. Agora, ela pode ter contato com poeira, com alguma coisa que possa desenvolver também essa alergia ou não? Pode. A poeira, agentes antimofos, substâncias químicas, por exemplo. Nós, profissionais de saúde, a gente lida muito com luvas de látex, né? Luvas de borracha. Então, é muito comum na nossa área, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, evoluírem com a dermatite de contato para o látex. E aí, faz parte, é um risco maior. Eu conheço profissionais. Com alergia de luva. E aí, agora, né, assim, agora não, já tem alguns anos das novas tecnologias, existem luvas especiais que a gente chama de látex free. São luvas que não são compostas de látex, são outras formas de substâncias ali para proteção do profissional, geralmente vinil ou neoprene, e aí a gente tem que substituir, né? Ou em alguns casos, infelizmente, até o profissional vai ter que abandonar a sua área de atuação. Que coisa! Porque algumas dermatites de contato, elas podem evoluir pela sensibilização ao tempo prolongado para uma sensibilização de um outro tipo, que é mediada por anticorpos, e evoluir para uma reação anafilática. Por exemplo, cirurgião, né, que trabalha, aí ele não deu uma alergia de contato pela luva. Ele precisa da luva ali para operar, começa a substituir a luva dele, mas as pessoas que estão ao redor dele estão usando a luva de látex. E o pozinho da luva, ela fica no ar. E aí, dentro do centro cirúrgico, aquele contato por inalação daquele pó da luva do látex pode induzi-lo a ter um outro tipo de reação alérgica até mais grave, que é a dermatite de contato, fazendo uma reação anafilática. E aí ele teria que fazer uma cirurgia no ambiente látex free, que a gente fala, sem ninguém com látex, inclusive instrumental. E hoje muitos instrumentais, eles são feitos de látex. Sim. Então aí algumas vezes o profissional inviabiliza de continuar, de permanecer no exercício da profissão. Isso realmente é muito sério, eu não sabia que podia evoluir tanto. Não existe vacina, mas tem como eu saber se eu tenho intolerância a algum tipo dessa, eu posso desenvolver essa dermatite em contato com algum outro objeto, planta, que seja bicho, para que eu possa precaver dessa possível reação alérgica? Existe o teste de contato que a gente faz com várias baterias, com várias substâncias. Por exemplo, a gente tem pela Sociedade Brasileira de Dermatologia 30 substâncias padronizadas, que a gente fala de teste de contato padrão. A gente tem agora no Brasil, de um ano para cá, uma bateria que a gente chama de teste de contato regional, que são substâncias mais regionalizadas, utilizadas dentro da nossa sociedade. Existe a bateria de cosméticos, maquiagem para mulheres, esmalte de unha, pó, né, rímel, qualquer dessas substâncias. Tinta de cabelo, que é muito comum, dermatite de contato por tinta de cabelo. Tem a bateria de unhas, específica para unhas. Tem a bateria de corticoides, que são para... as dermatites, elas são tratadas com corticoides tópicos, né, pomadas. E às vezes a pessoa, de tanta dermatite crônica, ela desenvolve a alergia do medicamento que ela está tendo que passar. E aí agora, esse ano também lançou a bateria de cosméticos, que a gente testa, de medicamentos, de corticoides, que a gente testa esses produtos. E há uns 5 anos para cá, surgiu a dermatite, a bateria de alimentos. Porque alguns alimentos também são capazes de provocar um tipo de alergia não mediada, não mediada por anticorpos, que é uma alergia tardia. Sim. Aquelas crianças que manifestam sintomas com algum alimento, gastrointestinal, com vômito, sangramento nas fezes. Aí a gente consegue detectar quais são os alimentos responsáveis aplicando esses alimentos nas costas. Com muita pena de quem é propenso a esse tipo de manifestação alérgica. Não só esse tipo, como qualquer outro tipo. Porque a pessoa sofre muito, muitas restrições que ela passa na vida. E eu me pergunto por que isso atualmente tem sido tão constante. E na época com que era criança, não tínhamos esse problema.
Será que era falta de informação? Será que era falta de divulgação? Será que era falta de mídia? Ou mudou o comportamento da sociedade em algum aspecto? Eu acho que tem as duas coisas aí associadas. Tanto a mudança de comportamento da população, hoje a gente come tudo industrializado, nada mais são produtos in natura, muito difícil a gente conseguir um produto in natura hoje, igual você relatou, você tinha um quintal na sua casa. Sim. Quem tem um quintal hoje em casa? Até os próprios condomínios horizontais, os terrenos, a área de lazer é muito pequena, né? Porque os tamanhos dos lotes são menores, né, do que antigamente. Então não tem como você ter um quintal mais. Hoje as pessoas moram muito em apartamento, então não tem um quintal. Então difícil uma pessoa colher e comer uma goiaba do pé, coisa que era extremamente comum. Manga, né? Quem comprava manga antigamente? Todo mundo tinha um pé de manga no quintal, na rua. Hoje a gente compra manga no supermercado. Uma qualidade muito ruim, porque não é manga com gosto de manga. Eu estou vendo agora a participação dos nossos internautas, eu preciso tentar pelo menos esclarecer alguma dúvida. Eu posso desenvolver uma alergia a algum tipo de comida que eu não tinha quando criança? A qualquer momento. Nós todos estamos susceptíveis, com risco para desenvolver qualquer tipo de alergia, seja alimentar, seja de medicamento. Uma pessoa adulta que não tinha alergia quando criança. Não tinha alergia quando criança, exatamente. É muito comum isso com frutos do mar. Porque frutos do mar a gente não come no nosso dia a dia. Então essa lacuna, esse intervalo de eu comer hoje e voltar a comer daqui 15 dias, 20 dias, daqui um mês, o organismo começa a entender aquilo, não, aquilo lá é uma proteína estranha para mim, aquilo lá não é do meu dia a dia. E começa a produzir anticorpos contra. Isso me preocupou. Porque eu adoro camarão. Então coma todos os dias. Vou comer todos os dias. Atenção, Zen, Rosângela, que está nos acompanhando aí, proprietária do Zen. Adoro camarão e vou comer agora todos os dias aí no Zen. Pelo menos 3 vezes na semana, eu recomendo. Para manter, né? Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais mais uma vez. Muito sucesso para a senhora e, se possível, colabore conosco em mais pautas, né? Porque realmente a informação com relação a esses processos alérgicos são muito poucas e a nossa cultura precisa melhorar com relação a isso. Muito obrigado pela participação e nós voltamos já, depois do nosso intervalo.